Nós vamos ler dois textos. O primeiro vai ser Jeremias 18, do 1 ao 5, e Marcos 2, do 1 ao 12. São dois textos em que eu quero apresentar duas verdades que, quando bem compreendidas, quando a gente interioriza elas e vivencia elas na nossa vida, vão fazer com que a gente consiga destravar, às vezes, o milagre que às vezes que a gente precisa e que muitas vezes está travado, mas porque a gente não consegue compreender ou não coloca essas verdades em prática. Por isso vamos começar por Jeremias 18, do 1 ao 5, depois Marcos 2, do 1 ao 12. Amém? Todos já encontraram? Amém. A palavra de Deus diz assim, Jeremias 18, do 1 ao 5. Palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue às suas obras sobre as rodas. Amém. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe apareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor. Agora, Marcos 2, do 1 ao 12. Vou ler aqui, fica mais fácil. Ele é grande, né? Fica. A palavra de Deus diz assim: dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo correu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles se achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens, e não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram irado no ponto correspondente ao que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns escribas estavam sentados ali e arrazoavam em seu coração: por que fala ele deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar os pecados senão um, que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil, dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados, ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Deus maravilhoso, Pai, te pedimos que teu Espírito Santo conduza este momento, Pai. Abra, Senhor meu Deus, os corações, as mentes de cada um aqui, Pai, que a gente consiga receber essas verdades que o Senhor tem para cada um de nós. Te pedimos que o teu Espírito Santo conduza, Senhor meu Deus, as nossas vidas e o nosso entendimento, para que a gente consiga fixar, Pai, esta palavra, e para que isto venha transformar as nossas vidas e que destravar também, Senhor meu Deus, aquilo que às vezes está impedindo-nos de receber o que o Senhor tem para cada um de nós, Pai. Nós cremos e estamos caminhando no sentido de que até o final de 2025 um milagre ocorrerá na vida de cada um, Pai. E é nesta fé que nós estamos andando, Pai. E por isso te pedimos que o teu Espírito Santo abençoe grandemente a cada um. É o que te pedimos e desde já te agradecemos. Amém. Amém. Podem se assentar. Bom, no primeiro texto, se a pessoa puder colocar lá, né? Jeremias 18, 18, do 1 ao 5, né? A palavra diz que Deus chegou até Jeremias e falou para Jeremias: olha, desce até a casa do oleiro, que lá eu vou falar contigo. Mas se Deus já estava falando com ele ali, por que Deus pediu para que Jeremias fosse até a casa do oleiro? Não era mais fácil chegar e já falar: olha, tem uma mensagem para ti, é isso, assim como ele já fez em outras vezes, né? Falando com Jeremias. Não, mas nessa vez ele pega e pede
para que Jeremias desça até a casa do oleiro, e daí Jeremias vai até a casa do oleiro, e só quando ele chega lá é que Deus fala para ele, ou fala com ele e passa a mensagem que Deus queria. Isso está na Bíblia, está disposto dessa forma para que a gente entenda um princípio e algo que a gente precisa dar o devido valor e que muitas vezes a gente não dá, que é a questão do ambiente. A gente vê nesse texto isso retratado. Por quê? Deus pede para que ele vá até o lugar e lá ele vai falar com ele. E engraçado que muitas vezes tem pessoas, a gente tem na nossa igreja centenas de pessoas como membros, cadastrados como membros. Nós trouxemos a palavra, ou nós colocamos diante de cada um o desafio de participar das quintas-feiras para receber essa direção de que até no final de 2025 você vai receber o milagre. E para isso você deveria vir ou participar desse momento, desse ambiente. Porque a gente está aqui em um ambiente. Deus passou isso para nós, Deus deu essa direção, mas talvez tenham pessoas na igreja, na nossa igreja como membros, não precisam, ou às vezes tem pessoas na nossa redondeza que não precisam do milagre até o final de 2025 e por isso talvez não participem, ou eles pensem assim, não, eu já oro em casa, eu já faço a minha parte em casa, por que se Deus é tão poderoso assim, por que ele não vai falar comigo lá em casa? Não, que é essa coisa de ir até a igreja para Deus falar comigo, participar toda quinta-feira para que Deus faça milagre, eu participar toda quinta-feira para que Ele fale comigo. Não, pô, Deus não consegue falar, já não falou com Jeremias ali, por que não continua? Só continua. E tem às vezes muita gente, mesmo pessoas convertidas, pessoas que creem na mesma coisa que nós cremos, tem isso firme na sua mente, mas às vezes tem esse pensamento de que o ambiente talvez não tenha tanta importância assim. Independente de onde eu estiver, Deus vai falar comigo. Só que muitas vezes não é assim que Deus quer. Deus demonstra e fala, olha, é dessa forma. Você vai até a casa do oleiro, você vai até a igreja, lá eu vou preparar a bênção, lá eu vou fazer o que eu preciso fazer para que o milagre aconteça na sua vida. E por isso nós precisamos entender e a gente precisa compreender essa verdade. E não é o fato de a gente, às vezes, Deus conseguir falar, que Ele consegue. Mas é a direção que Ele tem dado, ou como Ele tem falado, é nesse ambiente que vai acontecer. E por isso a gente precisa às vezes derrubar essa mentalidade de achar que, não, existe um espaço para a nossa oração em casa, amém? Existe. Nós devemos procurar isso, fazer jejum, fazer oração e muitas vezes buscar os momentos íntimos nossos, amém? Mas só que isso não vai substituir o que às vezes Deus tem nesse ambiente, nesse lugar aqui, nessa reunião em que nós estamos participando, porque só ali é que Ele falou, só na casa do oleiro é que Ele falou com Jeremias, só naquele momento em que Jeremias saiu da sua casa, às vezes ele podia estar assistindo Netflix, estar assistindo alguma coisa lá, fazendo alguma coisa, ele pensou, não, agora Deus falou, eu vou. E ele se dispôs, foi até o lugar. Imagina se Jeremias tivesse pensado, não vou. Deus não teria falado? Deus não teria feito? Só que alguns, às vezes, muitos na nossa igreja têm o pensamento, não, já estou fazendo o mínimo, eu vou no culto de Santa Ceia e lá Deus vai ter que falar tudo. Imagina, a pessoa não vem o mês todo, às vezes só vem na Santa Ceia e quer que Deus faça joga na cabeça dele tudo que ele precisava receber, às vezes durante todo o mês, durante toda a quinta-feira, toda a terça-feira, todo domingo. A gente precisa entender que não funciona dessa forma, porque Deus tem princípios, Deus trabalha com princípios. Quando eu estava preparando essa palavra, teve um pastor, um vídeo de um pastor que me chamou bastante atenção e que falou bastante ao meu coração, né? Que na época que eu pregava para os jovens, que eu era o presidente de jovens, eu baseava bastante, eu ouvia bastante esse pregador, que é o André Fernandes, o pastor, e que ele trazia vários ensinamentos que falavam bastante. E durante esse período que eu estava me preparando, teve uma palavra dele que falava sobre isso e que tocou no meu coração, né? Que tocou firme no meu coração, que ele diz assim, a gente consegue compreender muito fácil esse princípio ou essa verdade do ambiente,
da necessidade da gente preparar o ambiente no nosso dia a dia. Quando a gente vai receber uma pessoa, a gente consegue compreender, tá vindo fulano. Então fulano vai visitar a minha casa. Qual a primeira coisa que a gente faz? Cara, bora organizar essa casa. Vamos fazer uma faxina? Ou vamos só, já que ele vem só na sala, vamos arrumar essa sala, deixa o restante, tranca as portas para ele não entrar só até o caminho do banheiro, vai que ele precisa ir ao banheiro. Mas a gente organiza, pelo menos aquele ambiente a gente organiza. A gente consegue compreender a necessidade de organizar e de arrumar o ambiente para receber aquela pessoa. A gente sabe a necessidade disso e a gente dá um valor para isso, né? A gente consegue fazer isso. Mas aí agora, quando é com Deus, parece que a gente esquece isso. A gente divide, né? A vida prática, a vida secular é uma coisa, e esse princípio vale lá. Mas agora para Deus, não. Independente do ambiente, eu não preciso arrumar. Não preciso arrumar um ambiente da minha vida para receber a bênção. Não preciso ir no ambiente onde Deus fala para eu ir para receber a bênção. Não, eu preciso receber e é isso. Eu vou receber de qualquer forma, e por isso eu não vou me preparar. E a gente quer a bênção, mas a gente não se prepara. A gente não busca, não faz o que às vezes a gente precisa fazer para receber isso. Mesmo a Bíblia teve vários exemplos nesse sentido, demonstrando assim, esse pensamento de que você precisa arrumar um ambiente para receber as coisas, não se aplica só lá no mundo secular, ou porque o pessoal fala, não, que vergonha chegar lá, está tudo bagunçado. Não, isso se aplica também aqui na vida espiritual. E a Bíblia fala, a gente vê Davi sendo ungido muito tempo antes, mas muito tempo antes de ser rei. Vai lá Samuel, unge ele e demora anos para ele chegar ao trono. Então Deus teve que preparar, porque naquele momento em que Davi foi ungido, se Deus quisesse, ele não poderia. É ungido aqui, vamos elevar, vamos tirar Saul do trono, vamos fazer uma reviravolta aí, e Davi, ele vai ser o rei. Mas só que a gente não vê Deus agindo dessa forma, porque ele sabe, tem o princípio de preparar ele para ser rei. Tem todo um ambiente que tem que ser mudado para que ele seja rei. Precisou Davi passar por enfrentar um gigante, passar por várias batalhas, conquistar a graça de muitas pessoas andavam com Saul. Ele transformou todo o ambiente para no momento certo, quando Deus falou, olha, já deu Saul, não é mais agora, tu já não tem mais a minha bênção. A partir desse momento você não vai ser mais rei. E quando Saul morreu, é que daí começou todo o movimento para Davi ser coroado rei. Mas ainda assim demorou tempo. A gente vê também na Bíblia José. José recebeu um sonho quando ele era novo. Ele sabia que alguma coisa ia acontecer, que ele ia estar acima dos seus irmãos, ia estar acima dos seus pais. Ele sabia que ele ia ser algo acima disso. E Deus demonstrava e caminhava com ele nesse sentido, porque todas as vezes Deus falava isso, mostrava para ele. Mas só que a gente vê José passando, a Priscila trouxe a pregação e falou sobre a vida de José, né? A gente vê José sendo humilhado, sendo preso, sendo rejeitado pelos irmãos. A gente vê ele passando por um monte de coisa, sendo que, se Deus já demonstrou, né, que ele vai ser, por que Deus, então, quando ele já foi pro Egito lá, ele já não transformou, antes de ir para a cadeia, um servo do Senhor, ou a pessoa que ia ser colocada lá como o governador do Egito, como a pessoa que estava abaixo do faraó, mas era o bambambam, o cara teria que passar pela cadeia, passar por algo trágico, para depois conseguir chegar no lugar onde Deus queria. Mas por quê? Deus prepara, o ambiente precisa. Isso é princípio na vida de todos nós, e que a gente precisa compreender. A gente precisa entender que isso faz parte. A gente precisa mudar o ambiente da nossa vida para receber a bênção que Deus tem para nós, o milagre que Ele tem para cada um de nós. Às vezes tem coisa que está na sua vida travada porque você não consegue fazer a mudança, não prepara o que precisa para receber a bênção. E ainda assim está lá pedindo, vem Deus, vem, mas não está nem preparado. A gente vê a viúva. Existia a viúva
no tempo de Eliseu e que ela precisava, ia morrer de fome lá, porque ela não tinha condições, condições de sustentar ela, seus filhos, e ela já estava pela cor. Então, ela vai até Eliseu, e Eliseu pega e fala: olha, o que você tem lá na sua casa? Ela fala toda a situação dela, que ela estava num momento difícil, que ela não conseguia fazer mais nada, não tinha dinheiro para comida, que não conseguia se sustentar. E Eliseu pergunta: o que você tem? Ela pega e fala: olha, tem uma botija com um pouco de azeite, mas é só isso, não tem mais nada. Aí Eliseu pega e fala: não, então vai, prepara o ambiente, vai nos seus vizinhos, aonde você puder, pega vasilhas, vai coletando vasilha. Ela ia pensar: tá, o que vai me adiantar pegar uma vasilha emprestada? Porque não vai fazer diferença nenhuma na minha vida. Uma vasilha, o que eu vou poder fazer? Não tenho os ingredientes para fazer um bolo, para fazer um pão, para fazer alguma coisa, não tem nada. Mas só que ainda assim ela segue o princípio, ela sabe e segue a direção que Eliseu tinha falado, e pegou e fez o que ela precisava fazer. O que muitas vezes a gente tem a direção e a gente não faz. Era só ir atrás das vasilhas e seguir o que Deus tinha falado. Ela chegou lá na cidade dela, todo mundo que ela conhecia foi pegando vasilha. Pegou um monte. Quando ela chegou, ela fechou a porta. Daí Eliseu pegou e falou: olha, faz isso, derrama o azeite. E ela foi enchendo as vasilhas, foi fazendo tudo que o homem de Deus tinha falado, tudo que Eliseu tinha falado, e não parava, até que chegou na última vasilha e a bênção de Deus, ou o azeite, acabou. Se ela tivesse pensado: não, eu vou conseguir muito azeite, ela podia estar até hoje, se bobear, o azeite estava lá jorrando. Por quê? Porque ela, se quisesse, ia continuar. Não era a promessa de Deus que ia continuar? Era. Se ela tivesse se preparado para isso, talvez até hoje a gente ia estar comprando o azeite dela lá, em vez de estar comprando azeite de oliva ou de, não sei, soia, a gente estava comprando azeite da viúva. Por quê? Se ela tivesse pensado dessa forma, mas o suficiente para ela pensou e transformou a vida dela. Só que ela fez e seguiu o que o homem de Deus tinha falado, o que a pessoa tinha, o que o profeta tinha falado para ela, transformou a vida dela. Eu não sei, às vezes, o que talvez você precisa transformar na sua vida para receber o milagre, porque às vezes você está pedindo. Tem pessoas que têm às vezes esse pensamento, principalmente agora. A gente passou pela reforma do telhado, e daí quando o pastor falava o valor que ia ser utilizado ou que precisava para o telhado, né? Então ela pensava assim: mais de 90 mil para conseguir fazer isso. Poxa, se eu fosse rico, eu pagaria tudo. Se eu ganhar na Mega Sena, eu vou pagar tudo isso aqui. Eu consigo pagar. Mas o cara não dá às vezes nem oferta. Às vezes tem R$2 no bolso, não consegue dar oferta. O cara não consegue ser generoso. E a Bíblia fala, né? Provérbios 11:25 fala assim: o generoso prosperará. O cara quer prosperar, o cara quer obter a bênção de Deus, mas o cara não consegue ser generoso. Às vezes está lá, como eu falei, tem R$2 no bolso. Às vezes está passando por alguém que precisa, ou às vezes está aqui na igreja. Ele é a gente precisando. Ele acha: não, R$2 não vai fazer diferença. Vai fazer na tua vida, porque é o princípio, não é? Você não precisa ser generoso para prosperar. Dá um primeiro passo, nem que seja R$2. Amém? Você não fez a sua parte? Às vezes a pessoa acha que só quando eu for rico é que eu vou conseguir. Não vai. Infelizmente não vai. Pode ganhar na Mega Sena ou ficar rico de um jeito, receber uma herança lá do parente. Ele vai gastar tudo, porque não tem isso no coração dele. A prosperidade não está com ele, ele só ganhou dinheiro. Vai gastar, vai torrar em um monte de coisa, saber comprar um monte de coisa que às vezes não vai fazer diferença nenhuma na vida dele. Mas por quê? Não segue o princípio, não consegue fazer a mudança necessária para receber. O ambiente aqui não está preparado para receber o que Deus tem. E às vezes a gente está nessa situação também. Quer a prosperidade e não consegue às vezes perdoar o irmão. Às vezes a gente acha que não tem ligação, né? A gente pensa assim: eu quero prosperar, mas daí fica com raiva do irmão, não consegue. E daí toda a oferta, a Bíblia mesmo fala, toda a oferta que você traz, deixa aqui, vai ficar no altar. Porque às vezes não consegue liberar perdão, coisa que a Bíblia é expressa em falar, que a gente precisa, mas não consegue.
Você precisa mudar o ambiente. Às vezes a gente está caminhando nesse sentido. E olha, antes de nós escolhermos esse tema, antes de pedir para Deus a direção, nós fizemos um momento de oração, eu, a Priscila e o pastor Alex. A gente pediu a direção para que a igreja fosse abençoada. A gente buscou de Deus, a gente trouxe tudo que a gente precisava para diante de Deus. Deus confirmou que era essa a direção, de que até o final de 2025 nós receberíamos milagre. Nós estamos caminhando nessa fé, nós cremos nisso. Só que tem muitas vezes que mesmo que a gente tenha promessa, se a gente não cumprir o que é princípio de Deus, vai ficar travado. A gente pode estar orando, pode estar falando, mas como eu falei, a gente quer ser generoso depois de prosperar. Só que é o contrário. Agora a gente quer prosperar antes de ser generoso. A gente precisa ser generoso, porque é princípio de Deus. Um princípio não vai anular o outro. A gente pode estar orando aqui, só que se você não tiver essa mudança no ambiente da sua vida, eu não sei às vezes o que precisa mudar, ou às vezes você está já com uma semente lá lançada e você já está pedindo para Deus, pode mandar chuva que eu já lancei a semente no arado e agora é só colher. Amém? Nós estamos orando, Deus vai mandar, vai prosperar, vai fazer o que for necessário para que o seu milagre, para que você receba um milagre até 2025. A gente está aqui fazendo a direção, seguindo a direção que Deus mandou. E por isso a gente crê e a gente tem fé que até 2025 nós vamos receber o milagre que nós precisamos. Amém? Agora tem uma segunda lição. Eu falei que eram 2 textos e 2 lições que a gente precisa receber. Essa segunda nós encontramos agora em Marcos 2, 1 ao 12, que é nessa passagem que conta a história de um paralítico e de 4 amigos. A Bíblia fala que o paralítico, Jesus tinha chegado em Cafarnaum, correu já a notícia de que Jesus estava na casa, e todo mundo queria ir lá, ouvir a palavra de Deus, queria chegar perto de Jesus e queria saber o que estava acontecendo. Um monte de curioso às vezes, e o pessoal que estava lá para ouvir Jesus, e fala que estava lotada a casa, não tinha por onde entrar, não tinha por onde até ver Jesus, não conseguia, porque era muita gente. Só que daí a Bíblia conta que tinha uma pessoa paralítica que não conseguia chegar até Jesus, mas queria muito um milagre. Tem 4 amigos dele que pensam assim: não, a gente vai dar um jeito. Chegaram lá, casa cheia. Quando a pessoa tem fé e crê mesmo, não é qualquer coisinha que vai tirar a direção dela, não é qualquer coisinha que vai impedir ela de receber, porque ela sabe, não, se não dá para entrar por aqui, a gente talvez vamos entrar pela janela. A janela também estava cheia. Mas não, então bora entrar pelo telhado. Eu acho que se eles não conseguissem entrar pelo telhado, talvez eles fizessem um túnel, porque a fé deles era tão grande que eles sabiam, independente do que, eu só preciso chegar em Jesus. Esse é o objetivo. Eu sei que ali vai ocorrer um milagre. Eu não sei o que eu preciso fazer. Nós 4 aqui vamos fazer, mas a gente vai fazer o possível e o impossível para chegar lá para que Deus, ou para que Jesus faça um milagre. E eles pegam, sobem no telhado, e eles calculam mais ou menos onde Jesus estava lá e descem. Imagina Jesus pregando, falando, está descendo aquela cama assim, com um paralítico, e Jesus olha, e olha não para o paralítico, né, para a situação, mas ele olha para a fé daqueles 4 amigos, ele olha para a fé deles. Imagina, está a casa cheia, e do nada está descendo uma cama com um paralítico, porque imagina para subir no telhado, o esforço que eles tiveram que fazer, ou de pensar, né, tem o telhado lá, vamos ver o telhado. E Jesus olha para isso também, olha para a fé, olha para. E ele consegue ver a fé através das obras, através do esforço que eles fizeram. Ele também está olhando para você através da fé, através das obras que você está fazendo. Você deixou de assistir um Netflix ou de ficar lá na cama e veio para cá. Como eu falei, a nossa igreja tem centenas de pessoas como membro, que às vezes estão nessa situação, estão lá sentados, dormindo, porque não querem receber, não sei, tem os motivos dela, amém, de pessoas, amém, mas você venceu isso, você trouxe, se esforçou, muitas
muitas vezes veio com dificuldade, mas veio e participou, está participando, está seguindo isso, e Deus está vendo isso. Porque às vezes a gente acha que Deus não ele está cego, não consegue ver, não, ele está vendo. E Jesus viu o esforço que esses 4 amigos estavam fazendo, né? E quando a gente olha, às vezes a gente vem para a igreja, a gente analisa esse texto quando a gente leu. Não sei se aconteceu com você, mas pode ser que tenha acontecido. A gente analisa o texto e começa a pensar: porque eu estou precisando de um milagre? Eu me encaixo mais na posição do paralítico, da pessoa que precisa de um milagre. Eu estou aqui nessa situação, eu preciso de um milagre. Eu estou vindo aqui porque eu preciso que Jesus transforme a minha vida, faça um milagre. Mas a gente não consegue perceber que às vezes a gente está fazendo, ou nós estamos aqui exercendo o papel dos 4 amigos. Por quê? Toda vez que vocês vêm para o culto, vêm para esse ambiente, para essa reunião, seguindo o que Deus tem falado, e aceitando essa palavra, né, crendo nessa palavra, de que até o final de 2025 você vai receber um milagre, você também está exercendo ou está confirmando o que Deus tem direcionado. Você está vindo com essa fé, e você está exercendo isso também nos amigos, nas pessoas que estão ao seu lado. Porque você está falando: olha, eu creio que até 2025 Jesus vai fazer um milagre na minha vida. Por isso eu vou até a igreja, vou chegar lá, vou participar, porque não adiantava nada eu, a Priscila e o pastor Alex preparar, a gente receber a direção, colocar em prática, mas se vocês não estivessem aqui, se vocês não estivessem crendo nisso, se vocês não estivessem exercendo isso, esse papel de 4 amigos, porque quando a gente olha vem para a igreja e percebe: ó, aquele irmão está lá, aquele irmão está lá, eu sei que eu faço parte também, eu vou fazer parte do milagre dele. Que a gente às vezes pensa: não, eu vou receber, mas só eu recebi. Não, a gente está aqui, a gente não faz um momento de oração. Esses 4 amigos aqui, eles talvez precisassem de um milagre, mas eles pensaram no amigo que precisava ali, e eles foram até lá e fizeram o que eles pediam para que ele recebesse. Imagina depois ele saindo e pensando: pô, eu fiz parte disso. E a gente tem que pensar isso também. Toda vez que a gente vem para o culto, toda vez que a gente vem para esse ambiente, a gente faz parte também do milagre que a outra pessoa recebeu. Quantas pessoas às vezes receberam um milagre e eles acham: não, só Deus abençoou só aquele. Mas por quê? Porque tinha um monte de gente orando, porque tinha um monte de gente participando. Eu faço parte do milagre que alguém recebeu aqui. Eu estou ali, eu estou nesse ambiente. Porque quando a gente participa desse ambiente, existe algo que é chamado sinergia. E que o pastor tem utilizado, tem pregado isso, e tem tentado demonstrar isso para nós, para que a gente consiga entender que ele vai fazer também a ceia do fortalecimento. Concordância. É isso. É sinergia. Duas pessoas ou mais concordando, 2 pessoas ou mais indo em uma direção, falando, concordando, crendo que o milagre vai acontecer, declarando isso. E se tivesse só uma pessoa declarando, tem uma força. Agora, 2 pessoas declarando, não vai ser só o dobro, não, vai ser elevado. Imagina, nós aqui estamos em dezenas de pessoas, imagina a força que isso tem, a oração que isso produz. Que isso é sinergia, isso que é a gente participar também do milagre do outro. E se a gente conseguisse compreender isso, a gente não faltaria um culto, porque a gente não estaria só pensando no pensamento tacanho assim e pequeno de eu vou receber a minha bênção. Não, eu vou lá porque eu sei que tal pessoa precisa da bênção, e aquela pessoa vai estar lá, eu vou estar lá para orar por ela, eu vou estar lá para apoiar ela. Eu sei que no momento em que a gente passou por uma tribulação, a Priscila também trouxe isso na pregação dela, né? Vocês acompanharam, vocês participaram, porque nós somos uma família. Vocês sabem o momento que a gente passou, perdemos 3 filhos, 3 gestações que deu um aborto. Mas sempre tinham pessoas que iam lá, nos apoiavam e participavam disso. Vocês participaram também desse fortalecimento? Imagina se não tivesse uma igreja ou vocês aqui para nos apoiarem. Talvez eu e a Priscila não ia conseguir aguentar o fardo, que foi o que o pastor Alex trouxe na última reunião. A gente fala, né? A gente passa o fardo para Jesus, mas e quem é Jesus na vida das pessoas? É aqui, cada um.
Se a gente conseguir entender isso, a gente vai parar de faltar no culto, porque às vezes a gente pensa, eu não preciso de um milagre, eu já sou autossuficiente, e eu vou começar a pensar, não, eu preciso ir porque tal pessoa precisa. E outra verdade que é em Hebreus 12:1, né? Em Hebreus 12:1 diz assim: portanto, também nós, então os crentes, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, Hebreus 12:1, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida proposta para nós. Isso demonstra que cada pessoa aqui faz parte, a gente conhece, e às vezes você está exercendo uma influência no outro, na outra pessoa que você às vezes nem sabe. A gente está rodeado de testemunho. Todo mundo, a gente conhece uma ou outra, a gente sabe às vezes até onde mora, e a gente não sabe às vezes a força do seu exemplo que exerce sobre a minha vida. Uma coisa que para mim, ele não sabe o que eu vou falar aqui, né? O irmão Jorge, o exemplo que ele tem para mim, que eu vejo, a força que ele tem, às vezes, pô, ele vem de bicicleta para a igreja, vem com sua esposa, e às vezes está o tempo complicado, vem, dá um jeito, está ali. Ele não sabia que ele exercia esse exemplo na minha vida. E cada um, às vezes, a gente às vezes não sabe o exemplo que nós, ou a força que nós exercemos na vida de cada um. E às vezes a igreja está indo para um lado e às vezes a gente não percebe porque cada um está pensando só na sua vida. Se a gente tivesse o pensamento desses 4 amigos e pensasse assim, não, eu tenho um monte de coisa para fazer, mas eu tenho um amigo, uma pessoa que precisa. Então vamos nós para lá, bora, vamos subir, vamos tentar dar um jeito, não sei como a gente vai fazer, mas a gente vai lá. Nas quintas a gente está direcionando isso. Imagina se toda a igreja tivesse o mesmo pensamento e cresce nesse mesmo sentido. Se uma pessoa consegue fazer uma coisa, 2 pessoas conseguem fazer muito mais, imagina uma multidão. Imagina a igreja cheia, clamando. A gente percebe a diferença às vezes num culto de Santa Ceia, que está lotado. A gente percebe essa energia ou essa sinergia quando está lotado, sabe? Às vezes parece até mais fácil para a gente receber. Mas por quê? Porque tem multiplicação, elevação, é elevado. Por isso que a gente precisa entender e compreender isso na nossa vida. Quando a gente entender essa verdade, a gente vai conseguir compreender e a gente vai perceber a diferença que isso faz na vida de cada um. A gente vai começar a parar de pensar individualizado, de pensar que não, eu sou alguém que é separado dos outros. Não, eu exerço eu faço parte do milagre que aquela pessoa precisa, eu preciso disso. E algumas vezes Deus vai usar a nossa vida dentro da igreja mesmo. No momento, isso é uma história chocante, mas que me marcou bastante. Quando a pastora Cida, irmã da pastora Patrícia, a mãe da pastora Patrícia, contou um testemunho dela, em que de princípio me chocou, mas só que ele mostra uma verdade que é a que eu estou tentando passar para vocês entenderem. Ela estava na igreja onde ela congrega, ela participa, e nisso estava ocorrendo um apelo para reconciliação com Deus. E tinha uma pessoa que nunca tinha vindo na igreja, não fazia parte daquele ambiente, estava lá junto com eu acho que era a sogra dela, e ela estava grávida, só que já fazia tempo, já tinha passado das 42 semanas, já estava num momento que ela já deveria ter feito uma cesárea, deveria ter resolvido a situação dela, mas ela estava lá na igreja pedindo um milagre, e estava do lado da sogra, e daí teve um momento de reconciliação. E a pastora, eu não lembro se era pastora ou pastora, começou a falar e pregar e falar para as pessoas irem para frente para se reconciliar, né? E a pastora Cida, ela olhou, ela estava no banco, ela não era pastora, ela estava no banco, olhou para essa moça, e ela via assim que a moça estava fazendo uma força tipo, no banco, assim, se segurando, sabe? Em cima, assim. E daí ela começou a notar isso, e veio tipo, o Espírito Santo falando com ela: vai lá e leva essa pessoa para frente, traz essa pessoa até ali na frente, que é a reconciliação. E ela está precisando, começou isso, né? Só que daí ela pensou, não, é coisa da minha cabeça, porque às vezes a gente acha, né? Porque
quando a gente pensa nesse pensamento individualista, a gente acha, eu estou aqui na igreja, eu estou no banco, eu não estou participando ativamente do culto. Não. Pensa assim, vem às vezes a mensagem, pô, vai lá e dá um abraço naquele irmão, vai lá e dá a mão, aperta a mão naquele irmão. A gente acha, não, capaz, é coisa do pastor, é o pastor que tem que fazer, é o diácono que tem que fazer. E daí, ela chegou, recebeu isso, veio essa mensagem e ela pensou, não, é coisa da minha cabeça, né? Aí só que veio de novo e o pastor fazendo a pregação, chamando, né? Chamando e veio de novo e ela pensou, não é. Só que daí veio uma palavra bem assim, olha, se você não for, eu vou te cobrar isso na eternidade. Aí ela pensou, ela pensou, tipo, tá, se essa pessoa não for, o que vai acontecer comigo, né? Porque é uma alma que veio até mim e eu não fui. Daí ela pensou, agora pegou pesado, foi. Aí ela chegou até nessa moça, pegou e falou, olha, quer ir até a frente? Então, eu percebo que você precisa e tal, e a moça pegou e ficou estática, assim, não falava nada, só que ela percebia que estava fazendo muita força, segurando no banco, né? A pastora Cida teve que fazer muita força para tirar a mão dela e levar ela até a frente. Ela foi lá, recebeu a palavra, se reconciliou, entregou a vida de novo para Deus, recebeu essa reconciliação, voltou para o banco, vida que segue. E depois ela soube, eu não lembro se uma semana depois de um tempo, ela recebeu a notícia de que aquela menina ou aquela moça saiu dali, ela foi para o hospital, chegou lá, ela não conseguia vaga, mas naquele momento viram que era necessário que ela entrasse para trabalho de parto, para fazer algo. Levaram ela para o hospital, foi para a cirurgia e faleceu. Ela recebeu a notícia de que a mulher faleceu, de que a moça faleceu. E porque quando ela chegou lá, o bebê que estava dentro dela já fazia tempo, já tinha falecido, só que como não fazia ultrassom, não tinha percebido, ela já estava toda com infecção por dentro e infelizmente não conseguiram salvar a vida dela. Mas imagina se a pastora Cida não tivesse participado ativamente daquele culto e levado essa mulher ou essa moça até a frente para se reconciliar com Deus. Eu não sei o que seria da alma dela, porque o corpo é uma coisa, agora e a alma? Isso ia ser contado para ela. E como eu falei para vocês, é algo chocante, é algo que nos causa uma repulsa, mas só que demonstra algo que a gente às vezes precisa compreender. A gente precisa participar ativamente, a gente participa. Não é o fato de você estar sentado, só ouvindo, que vai fazer a diferença, porque você está aí, você está participando, como eu falei, você está em oração, você está recebendo mais e participando, porque nós fazemos um momento de oração. Você participa também, às vezes dando uma palavra de coragem para o irmão, ou às vezes só por meio de exemplo. Você está ali, outra pessoa olha para você e vê você toda vez no culto, mesmo que às vezes você esteja em dificuldade, você está lá, você é exemplo também. Imagina se agora aquele exemplo ali começa a cair ou às vezes não vem mais no culto. O que vai fazer? Às vezes a pessoa ou outra vai começar a enfraquecer, não sei. Mas você também faz parte disso. E a gente precisa entender isso, compreender, porque o nosso milagre só vai acontecer quando a gente conseguir participar ativamente disso, conseguir trabalhar o nosso ambiente e também vai conseguir participar do milagre do outro. A gente vai conseguir saber que a gente participou daquela bênção que ela recebeu, porque eu estava lá e às vezes parecia que eu só estava ouvindo, mas não, eu estava ajudando aquela pessoa a ter um milagre. A gente tem já preparado para ano que vem que é Jornada Feliz, 4 dias para um ano de vitória. Isso aqui é mais um ambiente, mais uma oportunidade que a gente vai lançar e a gente já orou, como eu falei, toda vez que a gente vai trazer um milagre, toda vez que a gente vai trazer uma campanha, a gente busca de Deus. Não é algo que a gente pensa assim, não, tô andando de carro e aí vem. Não, a gente buscou, a gente veio até a igreja, orou, buscou
veio esse tema para a campanha de quinta-feira. Na quinta-feira do dia 31, do dia 1º, né? A gente já vai estar aqui orando. Quem vier na noite do dia 31, né, na noite do culto da virada, vai participar já do dia 31 e dia 1º. Então a gente já vai entregar o primeiro dia de 2026 para Deus. E a gente está com uma proposta que é a direção de Deus, de entregar o nosso primeiro mês. Às quintas-feiras, nosso primeiro mês, a gente diz que Deus é o primeiro, a gente entrega primeiro para Deus. E é dessa forma que a gente quer demonstrar, entregando as quintas-feiras, 4 quintas-feiras para Deus, para demonstrar: olha, eu estou entregando o primeiro mês para Ti, Senhor, porque o Senhor é o Senhor da minha vida. E o que a gente recebeu 4 dias para 1 ano de vitória, porque Deus vai fazer milagre, a gente tem certeza, e a gente, como eu falei, a gente está caminhando, essa é a direção, é o que Deus tem demonstrado para nós. E se você vier, você vai participar do milagre do outro, você vai fazer parte, mas além disso, você vai estar declarando no mundo espiritual, tendo essa sinergia para demonstrar: olha, 4 dias para 1 ano de vitória. Eu vou ter, em nome de Jesus, eu vou ter vitória nesse ano. 2026 vai ser um ano vitorioso, independente do que a política às vezes aponta, do que a economia às vezes aponta, ou qualquer outra coisa. Às vezes a casa pode estar cheia e parece que eu estou longe de Jesus, não vou conseguir chegar. Não, mas eu vou dar um jeito, de qualquer forma eu vou chegar. E por isso eu quero, diante de Deus, declarar e entregar o meu primeiro mês para Deus, através de quinta-feira, como vocês podem ver, 8, 15, 22 e 29 de janeiro, nós vamos estar com a Jornada Feliz, 4 dias para 1 ano de vitória. E você que quer participar disso, venha toda quinta-feira, às 19h30, nós estaremos aqui nos reunindo. Amém? Vamos ficar em pé. E o que a gente está querendo falar com isso, né? Porque a gente está entregando cada culto como se fosse para 3 meses do ano, para 4 meses do ano, né? Não, 3 meses do ano. Dia 8 como se fosse para janeiro, fevereiro e março. Aí dia 15 para abril, maio, junho e assim por diante. A gente entregando o nosso primeiro mês para Deus, para um ano de vitória.